Salve, rapaziada, beleza? Então, passando aqui para falar hoje sobre problemas ambientais urbanos, é um assunto aí bastante importante e que a gente tem que ficar ligado aí sobre os aspectos que podem ser cobrados, né, dentro disso. E dentro do Enem a gente tem várias habilidades que podem se encaixar dentro dessa temática, especialmente ali as habilidades dentro da competência 6, né, de tipo interação, né, compreender as interações entre sociedade e natureza, por quê? Querendo ou não, quando a gente fala da questão urbanas, a gente está falando, a gente tem que entender que a maior parte da população mora em cidades, né? Então, os problemas ambientais urbanos são os problemas ambientais que dizem respeito, né, à vida da maior parte das pessoas. Então, a gente vai não esgotar esse assunto, porque ele é um assunto, assim, inesgotável, mas comentar sobre alguns tópicos ali bastante recorrentes, beleza? Rapaziada, então, eu queria começar comentando um pouco sobre a superfície urbana, né? Então, quando a gente pensa, né, na superfície de uma área rural ou até de uma área natural, né, a gente vai ver que ela não tem uma cobertura de solo, né? E já na área urbana, a gente vai ter normalmente uma que a gente vai chamar aqui de hipermeabilização, tá? Então, anotem esse termo. A gente vai ter uma hipermeabilização do solo, tá? Ou da superfície, tá? E daí a gente tem que pensar do que eu estou falando. Eu estou falando que nas cidades, normalmente a gente tem asfalto, né? Nas ruas, quando a gente não tem asfalto, a gente tem calçada. Então a água, ao invés dela cair na superfície, ela infiltrar, tá? Ela acaba escoando, né, no sistema de esgoto, tá? Então a gente vai ver que a infiltração, ela é muito menor. Então a gente tem, tipo, gente, eu botei aqui um gráfico extraído de uma questão do Enem, mas a gente vai ter esse assunto meio que se repetindo, alguns gráficos de questões do Enem falando sobre escoamento de água da chuva, comparando cidade, campo, comparando cidade e áreas naturais, comparando áreas descobertas de vegetação e áreas urbanas. E a gente vai ver que as áreas urbanas sempre têm uma impermeabilização maior, né? Então a gente vai ver que, por exemplo, essa imagem aqui mostra nesse cenário A, né, o quê? Em que a água que precipita, 50% dela acaba virando água subterrânea, tá? 10% escoa superficialmente, 40%, né, acaba sendo voltando para a atmosfera por meio da evapotranspiração, que é justamente o mecanismo das plantas que coloca essa umidade na atmosfera. Beleza, perfeito, né? E daí a gente vai ver que aqui no cenário B, num ambiente mais urbanizado, uma parte vai para o esgoto, né? Uma parte menor, aqui ó, 30%, vai para essa água subterrânea, tá? Então, a gente vai ver que essas diferenças, né, desses cenários aqui, então o A e o B representam partes da cidade diferentes, acaba fazendo com que a gente tenha em ambientes urbanos, tá, uma menor infiltração da água por causa da hipermeabilização do solo. E daí uma das questões que fala sobre isso, o que que ela fala como uma consequência negativa? A gente vai ter uma diminuição, tá, da recarga dos aquíferos. Diminuição da recarga dos aquíferos. Então a gente vai ver que os aquíferos são os grandes reservatórios de água subterrânea e que eles precisam desse processo de infiltração, tá? Então, e daí a gente vai ver que se a gente para pensar, se a gente tem um ambiente altamente impermeabilizado, a água ela vai, né, escoar para um sistema de esgoto pluvial, a gente tem um ambiente que acaba sendo muito mais favorável, né? Então, se é um ambiente todo impermeável, tu não tem áreas para infiltrar, ele acaba sendo um ambiente muito favorável para alagamentos, para enchentes, né? Então são problemas que a gente lida com uma frequência significativa nas cidades. E aqui nessa imagem, olha curioso, né? Aqui nessa imagem mostra um rio no seu trecho natural, e a gente vê que um rio no seu trecho natural, ele tem uma tendência a ter meandros, né? Então ele tem essa tendência a ter meandros. Só que o que que acontece com ele quando ele entra nessa área urbana? Ele acaba sendo retificado. Então ele passa por dentro de um canal. E essa tendência a ser meandros, né?
acaba fazendo com que a gente tenha esse rio contido, em que aumenta a velocidade de escoamento da água, né? Acaba aumentando a erosão e acaba deixando essa cidade mais suscetível a enchentes também, tá? Então a gente vai ver que são algumas questões que estão relacionadas com isso, né? Que tem a ver com esse ambiente urbano, com a superfície urbana, né? E a gente poderia pensar em inúmeras possibilidades a partir disso, né? Então, bem relevante a gente pensar sobre esses aspectos aqui e lembre, né? Quem faz bastante questão do Enem já viu questão desse tipo. Então, só estou trazendo novamente, né? É esse gráfico aqui, ele apareceu numa questão do Enem 2022, beleza? Rapaziada, quando a gente fala de chuva ácida, né, a gente vai ver qual que é a origem da acidez, né? A gente vai ver que a origem da acidez é a poluição atmosférica. E por que que a gente está falando desse aspecto aqui em problemas ambientais urbanos? Porque a gente vai ver que grande parte da poluição ela vem dos ambientes, né? A maior parte da poluição ela vem dos ambientes urbanos. Ambientes rurais podem ter poluição atmosférica? Podem também, tá? Mas a poluição atmosférica ela vai ser mais comum em ambientes urbanos, porque é onde estão a maior concentração de carros, a maior concentração de automóveis, né? Então, todas as indústrias, né? Então, a gente vai ver que, especialmente indústrias, especialmente por meio da queima, né, de carvão mineral, por exemplo, países que têm uma matriz energética muito baseada no carvão acabam sofrendo muito com isso. Então, a gente vai ver que uma parte significativa dessa poluição acaba gerando, né, óxidos, tá? E hidróxidos de enxofre, tá? Então vamos pensar o que que acontece atmosfericamente. Dentro, né, da atmosfera a gente tem a água, né? H2O, tá? Então é essa água na atmosfera que vai cair com a chuva, junto com, por exemplo, o SO2, né, que seria um óxido de enxofre, vai gerar como consequência aqui o H2SO4. Gurizada, o que que seria esse H2SO4? É basicamente, né, ácido sulfúrico. Imagina que delícia, caindo ácido sulfúrico pela, né, na cabeça das pessoas. Gurizada, então a gente está falando aqui de uma consequência grave, né? Então, ácido sulfúrico. Então, olha aqui, gente, por exemplo, essa estátua, olha a corrosão da estátua. A estátua, ela perdeu basicamente a sua expressão. Então, uma estátua no ambiente urbano, ela vai sendo corroída, tá? Então, a gente vai ver que as consequências aqui do processo de chuva ácida, né, vão ser várias, né? Então, se fosse só a corrosão das estátuas, menos mal. Mas a gente vai ter como consequências, né? Essa corrosão de edifícios, construções, né? Estátuas, por exemplo. Daí a gente vai ver que uma das consequências, né? Vai ser o desfolhamento, né? Das vegetações, então vamos botar aqui de uma forma mais ampla. Ele acaba degradando a vegetação. Então, por exemplo, um parque urbano, após uma chuva ácida muito intensa, ele pode acabar ficando sem folhas, né? E daí, ficando sem folhas, a gente vai ver que acaba aumentando a erosão, porque as folhas, elas também, na copa das árvores, elas ajudam a proteger, tá? Então, corrosão de edifícios, status, degrada a vegetação, e a gente vai ver que também acidifica rios e lagos. Então, por exemplo, os rios e lagos, eles podem acabar ficando mais poluídos, né? Mais ácidos e ampliar a mortandade de peixes, né? Então, é um impacto severo, né? Que pode acontecer num ambiente que já tem poluição de tantas formas, né? Então, a gente acaba se afetando diretamente por esse processo da chuva ácida, né? Além de tudo isso. Então, esse é um aspecto também importante que é mais comum em ambientes urbanos. Só que vai ser mais comum, especialmente em ambientes urbanos mais industriais. Então, por exemplo, quando a gente pensa na ocorrência de chuva ácida mundialmente, a gente vai ver que essa região aqui da América do Norte, né, entre o cinturão das manufaturas, né, o Manufacturing Belt, essa região aqui muito industrializada, junto com essa região aqui que seria do sudeste do Canadá, essa vai ser uma região com uma ocorrência significativa de chuva ácida, tá? Ali à volta dos Grandes Lagos. A gente vai ver que na Europa, especialmente a Europa Ocidental, que ela acaba sendo mais industrializada, tá? Então essa região também tem uma ocorrência significativa.
E a gente vai ver que o leste da Ásia também. E isso se dá também por uma questão de matriz energética, tá? Por quê, gente? A gente vai ter alguns países que têm essa matriz energética baseada principalmente no carvão, tá? Então, o carvão mineral, ele acaba acidificando a atmosfera de uma forma muito severa. Tanto que o carvão mineral é o combustível fóssil mais poluente e por isso é evitado, né? Os países que podem, eles evitam a utilização do carvão. Então, o Brasil, ele não está nessa primeira escala, né, da ocorrência de chuva ácida. Mas no Brasil, onde é que vocês acham que a gente tem chuva ácida? E daí a gente chega aqui no Brasil e a gente vai, né, raciocinar e pensar, não, a região mais industrializada é São Paulo, então tem uma tendência que exista chuva ácida em São Paulo. Mas eu expandiria, né, essa área aqui também para a região sul, né? Então, a região centro-sul, então sudeste mais sul. Por quê? A gente vai ver que a região maior produtora de carvão e que utiliza o carvão para geração de energia por meio de termoelétricas é a região sul. Então, a gente pode, né, ter, com a ampliação da utilização de carvão, mais chuva ácida aqui na região sul, tá? Então, importante a gente ficar ligado, importante a gente prezar por uma matriz energética limpa, né? Que não gere esse tipo de consequências aqui, beleza? Tá? Ah, daí a gente segue aqui para a ilha de calor. Rapaziada, a gente pode ter uma diferença, às vezes, de até 10 graus, né, dentro de centros urbanos. Às vezes, quem mora numa região assim mais distante da cidade, num bairro mais arborizado, mais rural, semi-rural, e vem para o centro da cidade, né, acaba sentindo essa diferença da ilha de calor. Então, a gente vai ver que em áreas mais arborizadas, mais distante do centro da cidade, a gente vai ter uma temperatura menor e na região mais central da cidade a gente vai ter uma temperatura maior. Eu imagino aqui, vou botar temperaturas meio hipotéticas, né? Então aqui 15 graus Celsius, tá? E daí no centro da cidade, daí aqui numa região meio bairro, né? Tipo um bairro mais residencial, de mais casas, aqui uns ah, 19 graus Celsius, né? E na região central, chegando ali a 23 graus Celsius. Então, a ilha de calor já percebe-se que ela pode chegar até 10 graus de diferença de temperatura. Gurizada, é muito significativo, né? Pô, 10 graus de diferença, né? Então, a gente vai ter essa variação significativa. Por quê? Tá? Então, a gente vai ver que a ilha de calor, ela vai se justificar por conta, né, da cobertura do solo, né, no espaço urbano. Então a gente vai ver que, por exemplo, nas regiões mais centrais, a gente tem asfalto, tá? Que tem uma cor mais escura, então ele acaba absorvendo a energia da radiação solar, então ele aquece mais, né? Asfalto e construções, né? As construções, elas vão acabar também bloqueando a passagem mais livre do vento. Então, é uma questão ali de temperatura, de sensação térmica, acaba influenciando. A gente vai ver que em regiões mais centrais, né? A gente vai ter carros, mais automóveis e indústrias. E a gente tem que lembrar, né? Um carro ele funciona um motor a explosão. Então, basicamente, né, um carro, o que que ele vai fazer? Ele vai gerar uma pequena explosão. Não os carros elétricos, né, mas os carros convencionais a combustíveis fósseis, né? Então, eles vão estar aquecendo. Se tu encosta em um motor de um carro que recém foi desligado ou em movimento, vai ver que ele é muito quente, então ele acaba aquecendo. Então, carros e indústrias, né? E isso acaba, tipo, gerando algumas consequências de uma maior concentração. Então, tipo, os prédios acabam bloqueando a passagem de vento, o asfalto, todas essas construções, né? Acaba fazendo com que a gente tenha um ambiente que absorve muito calor e é mais difícil desse calor sair, tá? Então, a gente tem essa tendência da ilha de calor. Daí a gente junta esse fator com as mudanças climáticas, né? A gente vai ver que o clima urbano vai se tornar um clima cada vez mais inóspito. E é importante a gente lembrar que isso acaba fazendo com que as regiões mais centrais urbanas acabem formando células de baixa pressão, ou seja, elas acabam atraindo os ventos. E acaba fazendo com que essas regiões, né, então os ventos vêm em direção aos centros urbanos, né, que essas regiões sejam mais chuvosas. Porque para uma chuva começar, ela precisa, né, que os ventos úmidos cheguem, mas ela precisa também de núcleos de condensação. O que que são núcleos de condensação? Seria uma poeira atmosférica, que pode ser uma poeira da poluição, né? Por exemplo. E daí a gente vai ver que as cidades, por serem poluídas e ao mesmo tempo serem quentes, elas acabam promovendo esse ambiente ali que ele acaba sendo favorável para
ter mais chuvas, né? Não à toa, né? A gente tem um dos títulos da cidade de São Paulo, que é a Terra da Garoa, né? São Paulo, capital, Terra da Garoa. Então a gente vai ver que tudo isso acaba sendo, né, levando a esse ambiente urbano cada vez mais quente, daí as pessoas vão precisar de cada vez mais ar-condicionado, e o ar-condicionado joga um vento frio para dentro, mas um vento quente para fora. Então, o ambiente vai se tornando cada vez pior. E o que que a gente poderia apontar como soluções, tá? E daí a gente vai ver que dentro das soluções, né? Uma das primeiras questões seria a garantia de espaços verdes, né? Então, um parque dentro de uma cidade seria uma ilha de frescor no meio de uma ilha de calor, tá? Então, a gente vai ver que está relacionado com plantio de árvores. Quem mora em cidades mais arborizadas, tá? Não sente tanto a ilha de calor, porque imagina que uma árvore grande, ela coloca muita água na atmosfera durante o dia. Então, ela vai, né? As árvores elas não têm uma diferença tão significativa na produção de oxigênio, né? Elas não são mais importantes, por exemplo, do que as algas azuis as cianobactérias, mas na questão climática elas são muito importantes, porque elas vão deixar um ambiente mais ameno, um ambiente, né? Vão ser aspersores de umidade que vão deixar esse ambiente mais fresco. Então, parques são importantes, né? A forma como as árvores absorvem a radiação solar por meio da fotossíntese, né? Ao invés de simplesmente, tipo, receber a radiação solar e aquecer, que é o que acontece com o asfalto, né? É muito diferente. E daí a gente vai ver que, além disso, né, plantio de árvores seria a questão da mobilidade urbana, né? Pensa com a quantidade de carros no trânsito que acaba, tipo, sendo mais carros, mais calor. Então a gente vai ver, né, um transporte urbano mais limpo, as pessoas utilizarem mais transporte público, as pessoas irem mais de bicicleta, tudo isso acaba contribuindo, né? Ou as pessoas buscarem se localizar mais perto de onde trabalham, de onde estudam, tudo isso acaba influenciando na questão da ilha de calor. Beleza? E daí a gente vai aqui para a inversão térmica. Gente, a inversão térmica ela não é difícil. Ela só tem uma linha de raciocínio meio longa, mas que vocês têm todas as condições aí de acompanhar. Então, gente, a inversão térmica não acontece em qualquer lugar, não acontece em qualquer contexto. Então, ela vai acontecer em algumas cidades, mas é importante que ela vai ocorrer em dias frios, ocorre em dias frios e nublados no início da manhã. Tá, beleza. Dito isso, gente, vamos agora acompanhar essa linha de raciocínio que eu estou comentando com vocês. Rapaziada, como é que é a circulação normal do ar numa cidade? A gente tem que lembrar que o ar quente tem uma tendência a subir, tá? Então, o ar quente ele sobe e o ar frio tem uma tendência a descer. Então, a gente vai ver que a circulação normal de uma cidade, imagina aqui, tu tem a radiação solar, né? Tem o solzinho aqui, que ele aquece, mas o sol, ele aquece a superfície por uma questão do material, né? Então, o material sólido, ele vai ter o aquecimento pelas partículas estarem mais juntinhas, então aquece primeiro o material sólido e o calor, ele irradia a partir da superfície. Então, a gente vai ver que tem uma tendência de que o ar quente sobe, tá? O ar quente vai subir. E o ar frio vai acontecer o quê? O ar frio vai descer, tá? Isso é uma circulação normal do ar, né? Do ar quente subindo e o ar frio descendo. Só que aí, rapaziada, que vai ocorrer? A gente vai ver que em dias frios, no início da manhã, a gente vai ter inversão térmica, tá? Porque nesse dia, o sol vai estar recoberto de nuvens, né? Então, imagina que o solzinho, ele está recoberto de nuvens, tá? E ele acaba não tendo força o suficiente para aquecer a superfície. Então, o que vai acontecer ali durante a noite? O ar quente tinha uma tendência a subir e subiu, tá? E o ar frio tinha uma tendência a descer e desceu, tá? Então imagina aqui. Só que daí, o que que acontece? Se tu não tem esse aquecimento para aquecer a superfície e retomar esse movimento de circulação, o que que tu vai ter? Uma estagnação do ar. Então imagina aqui, ó, o ar frio vai ficar embaixo e o ar quente
vai ficar em cima. Ah, mas professor, eu não entendo como que isso pode ser um impacto ambiental. E daí eu vou explicar para vocês o seguinte, gente, qual que é o problema da inversão térmica, tá? O problema da inversão térmica é que o que que acontece, né, nessa circulação normal? Os poluentes dos carros, das indústrias, eles são lançados para fora, né? Então essa circulação ela vai lançando ele para fora. Aqui no caso da circulação normal, tá? Então vai lançando ele para fora. Só que o que que acontece? Quando a gente tem uma estagnação do ar, a gente vai ver que toda a poluição ela vai se concentrar na superfície. E daí as pessoas vão respirar mais poluição. Então a gente vai ver que nesse caso de estagnação do ar gerado pela inversão térmica, a gente vai ter uma concentração de poluentes na superfície. Então, por exemplo, São Paulo é uma cidade que volta e meia tem essa circunstância da inversão térmica. E daí, isso normalmente é noticiado, né? As pessoas ficam sabendo, né, pelas redes sociais, pelos jornais, e inclusive, tipo, algumas recomendações de evitar que a pessoa faça esporte ao ar livre, porque o respirar aquele ar poluído pode acabar fazendo, né, prejudicando a saúde. Então a gente vai ter aqui no caso da circulação normal, os poluentes, eles são lançados, né, para outras. Aqui os poluentes se concentram na superfície. E daí a gente vai ver que a consequência disso seria um prejuízo à saúde humana. Por isso, tá? Então é basicamente na inversão térmica, a gente sofre com a poluição que a gente gera, que seria o justo, né? Até porque a gente está gerando, mas numa situação normal, essa circulação acaba fazendo com que a gente sofra um pouco menos, né? Então ameniza um pouco esse sofrimento de ter que respirar um ar extremamente poluído, tá? Então seria basicamente esse o cenário de inversão térmica, importante a gente saber. Daí, rapaziada, a gente, agora o último tópico, comentar um pouquinho sobre resíduos sólidos, tá? Quando a gente está falando de resíduos sólidos, a gente está falando de lixo, mas é importante, né? Por que que a galera tende a falar de resíduos sólidos ao invés de lixo? Porque lixo é uma parada que tu joga fora e esquece. E é importante, né, a responsabilização pelo que a gente gera, né? Que a gente vai ver que a questão dos resíduos sólidos está ligado muito com uma questão no consumismo. A gente gera muito lixo, tá? As pessoas geram muito lixo. Então, resíduos sólidos não. É um resíduo sólido que tu gerou e tu tem uma certa responsabilidade por ele, né? Normalmente a responsabilidade a gente tem até a hora que bota na lata de lixo ou até a hora que leva o sacolinha de lixo lá e depois a gente está cagando. Ah, coleta seletiva e tal. Então, é importante essa responsabilização. E daí o que eu queria comentar com vocês? Qual que é o destino ideal para o lixo? Eu queria comentar que o destino ideal é de todo lixo que pode ser reciclado, que se recicle, porque é uma forma da gente reaproveitar esses materiais. Então, a gente tem latinha, a gente tem garrafa PET, a gente tem vários tipos de plásticos, a gente tem muitos materiais recicláveis, né? E que se opte, né, por materiais recicláveis. Que todo lixo que pode ser reciclado se recicle. E que todo lixo que pode ser compostado se composte. O que que é a compostagem? Ela é feita com lixo orgânico, né? A compostagem é quando tu, por meio de processo, né, e o próprio processo de decomposição oral, o próprio processo de decomposição natural, tu transforma o lixo orgânico em adubo, adubo orgânico, que é basicamente, né, um fertilizante natural para as plantas, né, o humus. Então, esse aqui é o destino ideal para o lixo. O que pode ser reciclado, se recicle, o que pode ser compostado, se composte. Ah, e o lixo que não pode? Aí que está a questão, tá? Então, quais são os caminhos do lixo, né? A gente vai ver que talvez você já tenha ouvido falar nesse termo, né? Essa ideia de caminhos do lixo aponta no Brasil para três realidades mais comuns para o destino do lixo aqui no nosso país. Então, a gente vai ver que os destinos do lixo, eu vou comentar sobre três, que são os três basicamente os três que existem, né? E a gente vai ver que tem uns mais importantes do que outros, né? Uns mais, não é mais importantes, uns mais adequados do que outros. Beleza. Então a gente vai ver qual que é o destino menos adequado para o lixo. O destino menos adequado, vou botar aqui, lixão. Rapaziada, o que que é o lixão? Quando tu tem um terreno, tá? Muitas vezes distante do centro da cidade,
onde tu simplesmente vai lá e joga o lixo, tá? Então aqui vai jogar esse lixo. Gente, qual que é a consequência desse lixo ali? As consequências, né, é que o lixo, a decomposição da matéria orgânica gera um gás, que é um gás 21 vezes mais prejudicial do que o gás carbônico na questão do efeito estufa. Então, que é o gás metano. Então, aqui a gente vai ter, né, o gás metano, um gás que contribui para as mudanças climáticas e aquecimento global, e ao mesmo tempo, a gente tem o escorrimento, né, de um líquido do lixo que é chamado de chorume. Então percebam que o lixão, ele promove simultaneamente poluição atmosférica, poluição do solo e poluição da água por meio dos seus reservatórios subterrâneos. Então o chorume ele acaba infiltrando e faz com que aquele solo não possa ser utilizado para agricultura no futuro e polui muitas vezes os lençóis freáticos e aquíferos em regiões de aquíferos, né? Então, a gente vai ver que é uma forma de destinar o lixo. Além disso, né, a gente vai ter aqui vetores para doenças, ratos, baratas, etc. Então, aqui acaba se formando, né, tudo isso. Daí a gente vai ter um outro destino possível, que seria o aterro controlado. Gente, o aterro controlado ainda não é o mais adequado, mas ele é melhor do que o lixão, tá? Então, o aterro controlado, tu acha um terreno em que tu coloca o lixo. E daí depois tu faz aqui uma cobertura, né, de forma com que tu evite o acesso a esse lixo pelos ratos e baratas, evitando ali um processo de vetores de doenças e tudo. E aqui tu acaba captando o gás metano. Muitas vezes esse gás metano ele acaba sendo queimado, né, como uma forma de diminuir o impacto dele, né, no questão de mudanças climáticas. Mas ainda assim, tu vai ter como consequência do aterro controlado, claro, tem aterros e aterros, né? Tu vai ter também o chorume. Então, se minimiza ali a questão da poluição atmosférica, mas se mantém a questão, né, da poluição do solo e da água. E o destino ideal para o lixo seria o aterro sanitário. Rapaziada, o aterro sanitário ele é um terreno, né, em que se faz uma preparação do solo, né? Então, a gente vai ver que esse solo, ele tem uma camada protetora. Então, os caras fazem todo um sistema de drenagem, lonas impermeáveis, e aqui dentro desse sistema, os caras destinam o lixo, tá? E depois recobrem com outra camada. Dessa forma, a gente vai ver que o gás metano, eu vou falar de outra possibilidade aqui do gás metano, ele pode ser canalizado e ele pode ser utilizado, inclusive, para geração de eletricidade, né? Então, a queima, o calor, pode fazer com que tenha uma usina termoelétrica a partir do lixo, ou esse gás metano ele pode ser captado até para ser utilizado, sei lá, numa indústria, né? Porque é um gás inflamável. E, ao mesmo tempo, a gente tem a coleta do chorume para estações de tratamento do chorume. Então, gente, entendam que o aterro sanitário é o destino mais adequado do lixo que não pode ser reciclado e não pode ser compostado, porque o ideal mesmo é a gente fazer a compostagem ou a reciclagem, beleza? Então, essa foi uma aula para a gente comentar sobre alguns aspectos ali, né, dessas questões urbanas, de problemas ambientais urbanos. Beleza? Bons estudos. Falou!